Olá, amigos! Mais uma vez de olho no seu direito na área. E hoje, respondendo perguntas dos amigos internautas a respeito do coronavírus e cancelamento de passagens. O consumidor tem direito a fazer esse cancelamento? Tem direito a receber os valores? Não tem direito? Como isso funciona? Pois bem, a primeira coisa que nós temos que saber é exatamente qual o posicionamento que nós estamos observando. Explico por quê. Quando nós falamos a respeito de coronavírus, existem na verdade duas possibilidades objetivas. Primeiro, olhando a questão que envolve o Código de Defesa do Consumidor e o posicionamento do PROCON e do próprio Ministério Público Federal. Segundo, olhando o posicionamento da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, que regula objetivamente o setor e tem propostas específicas para essa questão. Analisando esse quadro, num primeiro momento, o que diz as regras da ANAC e as próprias companhias aéreas? Elas dizem o seguinte: na verdade, as companhias aéreas não têm obrigação nenhuma de devolver os valores integrais relacionados às passagens ou a eventuais pacotes turísticos que tenham sido contratados. A explicação é simples. A bem da verdade, isso é uma situação de desdobramento fora do âmbito previsível relacionado à questão das companhias aéreas. E, portanto, elas não teriam obrigação nenhuma em fazer essa devolução. O consumidor deve, então, observar as regras específicas de cada hipótese de passagem. Nós sabemos, por exemplo, que aquelas passagens promocionais e mais baratas, talvez as questões de cancelamento e reembolso não sejam assim tão simples quanto aquelas passagens que são um pouco mais caras. A gente sabe, na verdade, que a questão que envolve passagens envolve um período de até 12 meses e, portanto, seria possível a troca desses voos. Agora, em relação à devolução, a posição da ANAC é dizer que não se admitiria essa devolução e que o consumidor deveria negociar objetivamente com a companhia aérea. A posição do PROCON e do Ministério Público Federal já é diferente. O PROCON e o Ministério Público Federal entendem que, de maneira objetiva, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dá direito aos consumidores em obter esse cancelamento integral, principalmente pelo fato de que, na verdade, não foram eles que deram causa a isso, e o fornecedor, como no caso específico das companhias aéreas, devem suportar o risco do seu negócio. Em outras palavras, para que exista essa situação e o posicionamento do Ministério Público Federal e do PROCON, a proteção do Código de Defesa do Consumidor garante a devolução integral relacionada a essas passagens. O que então nós devemos nos posicionar? No regulamento objetivo e opinião da ANAC, que regula o setor aéreo nacional e, portanto, como trabalhar das companhias aéreas? Ou nas questões que são apontadas pelo PROCON e pelo Ministério Público Federal? Para resolver isso, nos socorremos da jurisprudência. O que a jurisprudência diz? Pois bem, há um tempo atrás, nós também tivemos um surto mundial do vírus H1N1. E naquela época também tivemos o mesmo problema, com várias pessoas cancelando voos, cancelando passagens e tentando resolver problemas com a companhia aérea. Naquela época, o que ficou decidido? O Poder Judiciário, na maioria das vezes, reputou como correto a devolução de 80% dos valores, sendo que 20% restavam para as companhias aéreas. Esses são os julgados que temos relacionados a esse tipo de situação. Mas o que vale mais a pena? O que vale mais a pena, antes de começar um processo judicial, é tentar negociar com a companhia aérea. As notícias vêm informando que companhias aéreas nacionais têm liberado os passageiros a respeito das multas contratuais. Nós temos visto, inclusive, que companhias aéreas internacionais têm agido da mesma forma e permitido a troca da viagem. Isso também tem acontecido com os próprios sites de reserva relacionados a hotéis ou estabelecimentos de descanso, exatamente para que consiga ter um bom relacionamento entre o fornecedor e o consumidor. Se infelizmente isso não der resultado, aí cabe a você procurar um advogado da sua confiança, procurar a OAB da sua cidade,
procurar a Defensoria Pública e aí, efetivamente, ingressar em juízo pleiteando os seus direitos. O De Olho no Seu Direito vai ficando por aqui. Até uma próxima!